Estamos caminhando para a conclusão agora, essa parte final das considerações de nossa parte desse seminário e aguardando, é claro, mais tarde o desfecho. Agora eu vou aprender com Solange, ficar bebendo, né, do que ela fala. E mais tarde as perguntas, oxalá que as perguntas sejam todas para ela. Esse momento final eu gostaria de concluir dando um toque aqui, tanto no que diz respeito à dimensão, digamos assim, de conclusão e de consequência da mediunidade para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, como também ressaltar algo que eu não fiz durante o seminário inteiro, foi proposital. Eu não fiz um seminário convencional abordando, por exemplo, toda aquela prática que está descrita no Livro dos Médiuns, prática da casa espírita, a desobsessão, que diálogo com as sombras de Hermínio sistematiza muito bem, porque existe método, existem trabalhadores aqui da casa que podem fazer isso, podem explicar essa liturgia, esse processo, os procedimentos do método, mas vale a pena ressaltar nesse momento final, estava até conversando com os amigos nesse momento, para falar um pouco e colocar um pouco em relação à excelência da prática mediúnica, séria, como o nosso seminário ficou direcionado para as questões do sofrimento psíquico. Eu dei ênfase aos sofrimentos psíquicos, atravessando e em concomitância com a mediunidade. Mas vale a pena mencionar algumas coisas. Primeiro, a forma como Jesus abordou a mediunidade ao longo do seu messianato na Terra foi muito especial. Ele elevou a mediunidade ao patamar digno que a mediunidade merece, que na época não era considerado. A tradição judaica via na consulta aos mortos algo cuidadoso. Até Jesus, a consulta aos mortos era algo refutado, ou quando acontecia sob muitas reservas, porque Moisés, em Deuteronômio, havia proibido a consulta aos mortos, por causa da prática antiética e de uma certa promiscuidade nas relações com os espíritos. Essa ideia que mais tarde Allan Kardec percebeu nas mesas girantes, quando as pessoas ficavam em torno das mesas, na Europa, para perguntar se ia ficar rico ou não, se ia casar ou não. Perguntas que são humanas, que são da preocupação humana, e que os espíritos, embora conheçam essas inquietações, não se prestam às entidades evoluídas para ficar indicando tesouro, indicando o número de mega-sena, indicando o sucesso material, porque o interesse dos espíritos elevados não é que eles desconsideram nossos desafios materiais, mas o foco maior deles está em nosso crescimento íntimo, em nosso aperfeiçoamento moral. Eu me lembro que Emmanuel disse mais ou menos assim para Chico Xavier. Chico Xavier passou um primeiro momento de muito efeito físico, materialização, né, foi submetido a Agripino Grieco, né, o próprio Davi Nasser, que submeteu Chico Xavier a vários testes, e outras personalidades, né, que submeteram Chico Xavier, e ele materializou espíritos, teve uma fase de efeito físico. E Arnaldo Rocha conta que teve um dia que Emmanuel materializa, aparece com aquele traje de senador romano, da sua encarnação como senador romano, conforme descrito em um dos romances dele, há 2000 anos. Ele aparece no cenário, na reunião mediúnica, com uma tocha na mão. Essa tocha materializada ilumina o ambiente. E eles, meus amigos, a partir de hoje, não contem comigo para as materializações. O médium aqui em pauta já se desgastou demais. Se por acaso vocês quiserem, a nossa colaboração será direcionada agora para a tarefa do livro, porque o livro educa e cria mentalidade. E aí o arremate dele eu achei excepcional. Ele diz assim: enquanto nós queremos espiritualizar vocês, vocês querem materializar a gente. E aí como é que faz? A nossa tarefa é alçar vocês aos céus, e vocês querem descer a gente à terra. É justo que vocês queiram a colaboração dos céus com a terra, mas é justo que a gente espere algo de vocês, que é a elevação da terra para os céus. Porque a mediunidade é parceria, é colaboração. Há uma vontade de apelo, como diz André Luiz nos Domínios da Mediunidade, uma vontade de apelo e uma vontade de resposta.
diz ele em um dos capítulos célebres dessa obra. Então, a mediunidade tem isso. A mediunidade, se o Armando estivesse aqui, eu ia colocar algo nesse sentido, a mediunidade parece um pouco com a interpretação de uma música. O compositor foi aquele que elaborou o texto e a melodia, o intérprete vai transmitir essa mensagem. Você pega, por exemplo, algumas músicas populares, você diz, pô, essa canção aqui é melhor com o compositor que fez a música, porque parece que, sei lá, vou citar aqui, parece que Caetano escreveu essa música para ele cantar, porque só nele que fica boa. Já outras músicas, aquela música de Chico Buarque fica ótima, Elis Regina imortalizou tal música. Não tem isso. Ou seja, o médium é o intérprete. O médium vai colocar o seu jeito, a sua ginga, o seu estilo, né? O espírito transmite o recado, mas o médium ouve o recado e transmite, passa. E o médium vai colocar o seu estilo, o seu jeito. Vai imprimir. E às vezes vai imprimir para melhor. Porque o compositor, por exemplo, fez a letra. E às vezes a cantora ou o cantor cantou melhor do que o compositor. Interpretou melhor. O médium pode melhorar ou piorar a mensagem que ele recebe do mundo espiritual. Então, isso é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. O médium é aquele que recebe e passa o recado. Eu posso melhorar e até embelezar o recado, ou posso dizer, eu não sei muito bem o que ele diz dizer, não, mas eu acho que é mais ou menos isso, e passo o recado errado. Então, mas a mediunidade tem como meta essencial a evangelização dos sentimentos, e foi isso que Jesus quis ressaltar. No centro espírita, nós vemos a mediunidade. Na prática mediúnica convencional, Allan Kardec diz isso em reuniões mediúnicas sérias. Ele vai classificar as várias reuniões mediúnicas. Reunião mediúnica frívola, etc. Até que ele chega nas sérias. E nas sérias ele tem duas chaves: experimentais e instrutivas. Nas experimentais a gente tem as investigações, as pesquisas. E nas instrutivas, o diálogo com o mundo espiritual, a recepção de mensagens. Nessa instrutiva, hoje a gente poderia abrir mais uma subchave de duas alternativas. Na época de Allan Kardec não tinha esses itens, ele só colocou instrutivas, que foi como ele recebeu os conteúdos da obra da codificação, como ele entrevistou as entidades, tanto por psicografia como psicofonia. Mas a gente pode abrir duas chaves agora. As reuniões mediúnicas de atendimento e as reuniões mediúnicas chamadas de desobsessão. A palavra desobsessão veio com o livro homônimo de André Luiz, o livro Desobsessão, que foi psicografado por ele e em parceria com o Dr. Valdo Vieira na época. Então nós temos aí essas manifestações. A desobsessão, portanto, é um tipo de reunião mediúnica como qualquer outro, convencional, mas que os espíritos que se manifestam, graças à maturidade do grupo, são de um teor assim, mais revoltado, mais indignado, mais discutidor. E aqui vale a pena comentar o que Hermínio de Miranda disse em Diálogo com as Sombras. Não sou eu, o dirigente da sessão, que vai dizer, gente, a partir de hoje a nossa reunião é de desobsessão. Eu não tenho autoridade sobre os espíritos. Eu não escolho qual espírito que vai se comunicar. Se eu faço isso, já tem alguma coisa errada. Porque tem doutrinador que diz, você vai receber o espírito X. Como é que eu tenho eu não tenho um controle sobre que espírito? Os espíritos não se submetem a mim. Esse critério de seleção é os benfeitores da reunião que encaminham os espíritos compatíveis para receber o atendimento. Às vezes o grupo acaba tendo maturidade para receber espíritos mais agressivos. E aí vem as reuniões que vão mudando para a reunião de caráter desobsessivo. Mas o que vale a pena ressaltar aqui é uma coisa que a gente fala, é o seguinte: a reunião mediúnica, conforme Allan Kardec, deve ser privada. Deve ser feita, essa reunião mediúnica, por pessoas que estudem o espiritismo, pessoas que mantenham recolhimento, oração, relaxamento, silêncio interior, pessoas que possam estabelecer boas relações entre si para criar aquilo que Allan Kardec chamava de homogeneidade de pensamentos e de sentimentos na reunião mediúnica. Porque eu conheço muita gente que é conhecedora do espiritismo, mas é super polêmica, não consegue conviver com outras pessoas, porque quando convive quer discutir, quer impor sua verdade, só ele que está certo. Não dá esse tipo de temperamento para uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica tem que ser pessoas que consigam se relacionar bem, que confiem, porque o médium vai entrar em transe. Ele tem que estar à vontade para se entregar.
Senão ele vai ficar resistente, ele vai ficar tenso. Mediunidade é uma coisa delicada. Razão pela qual, e isso quem fala é Allan Kardec, me parece muito complicado nos dias atuais nós realizarmos sessões mediúnicas públicas. Eu sei que no início do movimento espírita, nos primórdios, e há gente que discorda de mim, e é válido, o espiritismo não é uma doutrina dogmática, pode ter diferenças de interpretações. Há muita gente boa que discorda de mim, que pensa diferente, e é válido, é válido. No início do movimento espírita, nos primórdios, havia muito mais sessões mediúnicas públicas, não havia um método específico, penso eu. Mas, por exemplo, um médium que tem pudor, que tem discrição, se eu fosse, eu não gostaria de entrar em transe publicamente com pessoas que eu nem conheço. Primeiro, porque eu estou me expondo. Segundo, que se eu entrar em transe aqui e incorporar, não há nada que prove que eu estou fingindo ou estou realmente entrando em transe. Só alguém que conhece o fenômeno. Por isso que quem estuda a mediunidade, quem está ali, que conhece o outro, sabe se o outro está em estado alterado de consciência, pelo conteúdo, pelas informações, ou se é alguma outra coisa. Já conheci grupos mediúnicos que o dirigente, numa reunião como essa, numa sala como essa, ele dizia quem é que ia incorporar. E é que é interessante que assim, ele dizia por fila. Então se tinha uma fila de médios, ele dizia, essa fila agora, todos os médios incorporavam. E aí ele batia um cajado assim e todos desincorporavam. Não precisa conhecer muito mediunidade, que a gente está diante de um fenômeno circense. Um espetáculo, como diz Allan Kardec. Um espetáculo público. Né? Eu, se fosse o médium, eu não me sentiria à vontade para me expor dessa forma, com pessoas que eu não conheço, de público. E interessante que ele era doutrinador e ele fazia uma doutrinação uma só. Era única para 300 espíritos de uma vez se comunicavam. Né? Então você veja como a coisa é muito delicada, é muito problemática. Eu não digo que não haja fenômenos autênticos e haja até efeitos positivos de uma sessão mediúnica pública. Mas eu acho mais delicado. Eu não acho que vai convencer ninguém da espiritualidade fazer uma sessão mediúnica pública. Quem não está convencido sai menos convencido ainda. Sai inclusive com mais hipóteses contrárias. Quem não entende o fenômeno vai achar que ali é um bando de maluco, porque não consegue entender o mecanismo por detrás do fenômeno. Não estudou. Kardec vai comparar a reunião mediúnica a um laboratório de química. Quem não estudou as reações químicas não sabe o que tem a ver, o que tem ali. Não sabe o perigo que pode correr. Ele chama o laboratório do mundo invisível. Então, por isso as reuniões mediúnicas nas casas são privadas. Privadas não é porque são secretas, ultra secretas, porque é uma doutrina mística, não, porque as pessoas não podem participar. Não tem nada de segredo nenhum. É só porque essa homogeneidade, essa harmonia é mais conquistada por pessoas que se conheçam, que tenham relações de amizades entre si, de confiança, e que possam exercer ali a mediunidade. Né? Grupos que não sejam muito extensos. Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. Porque quanto mais extenso, maior a diversidade de temperamentos e mais difícil conseguir harmonia. Não é que não possa ter grupos extensos e conseguir harmonia, mas é mais difícil. Leon Denis chega a dizer que até 20 pessoas no máximo. Hermínio de Miranda é menos ainda, chega a falar até 12. Cada autor fala uma coisa nesse sentido, né? A gente vai aí estabelecer um critério. Não é um dogma absoluto, tem que ser só até X pessoas, não. Mas estabelecer algo, né, que fique harmônico. Né? Kardec defendia a ideia de ter muitos grupos pequenos do que poucos grupos grandes. Ele achava que era melhor proliferar vários grupos com reduzido número de pessoas, né? E o Livro dos Médiuns. Hoje o espiritismo está mais popular, tem um maior número de pessoas do que na época de Kardec, claro. Né? Mas vale a pena a gente considerar isso. Reunião mediúnica privada também, para que a qualidade do fenômeno ocorra, né? Para que os médiuns possam se aprimorar entre si, né? Possam inclusive compartilhar suas dúvidas, medos e aflições. Né? O médium tem que sentir segurança naquele grupo, no dirigente, no doutrinador. Né? O doutrinador tem um papel essencial. Quantas vezes a forma como o doutrinador conduz deixa o médium ainda com sintomas das comunicações que ele recebeu. Às vezes dá um passe dispersivo no final, caso isso seja necessário. Às vezes o diálogo, né, com o médium, né, como é que ele ajuda o médium a se liberar dessas impressões. Né? Tudo isso acontece na casa espírita, né, em reuniões mediúnicas, em caráter privado,
Porque não é para expor o grande público, até porque não é o fato de eu, digamos que eu não entenda nada de espiritismo, não conheça, participe, esteja com obsessão. Não é porque eu vou participar, bota ele na reunião mediúnica que o obsessor dele se comunica. Não é assim. O fato de eu estar ali não quer dizer que o meu obsessor vai se comunicar necessariamente, porque isso é critério que é selecionado pelos benfeitores. Os espíritos nos dizem, mais uma vez, que aqueles que são selecionados para se comunicar são espíritos que já têm condição de aproveitar aquele momento para se modificarem, para ouvir o doutrinador e se sensibilizarem, serem tocados. Porque há espíritos que é perda de tempo levar, não está no momento. Então, tudo isso a gente precisa aqui avaliar nesse sentido. Mas o que mais me chama a atenção o tipo de abordagem que Jesus tinha em relação à mediunidade. Era uma abordagem que dignificava a mediunidade, elevava a mediunidade no seu patamar. O Monte Tabor e a experiência no Monte Tabor é isso: recolhimento, afastamento da multidão, sobe com os discípulos mais próximos, o trio, né? Pedro, João e Tiago, que era o trio mais próximo dele, os 3 que mais compreendiam ele, mais próximos, né? Dos 12, esse trio aqui estava mais próximo do mestre, né? Ali, portanto, há uma experiência mediúnica. Moisés e Elias aparecem, o próprio mestre se transfigura, diz a primeira sessão espírita da humanidade, ela costuma dizer isso. Então há ali aquele tipo de fenômeno que Jesus dignifica e que mais tarde teria um método na doutrina espírita, através dos espíritos que se comunicaram a Allan Kardec. Portanto, a mediunidade, portanto, tem essa dignificação. Qual é a proposta maior de Jesus em relação à mediunidade? A proposta de evangelizar os sentimentos. A mediunidade é um instrumento por meio do qual você se aproxima mais do mundo espiritual. O mundo espiritual se torna mais próximo de você. Não é uma coisa que está lá. É uma coisa que se acotovela conosco, palavra utilizada por Allan Kardec, se acotovela, se interrelaciona. O mundo espiritual está ao nosso redor. Os espíritos pululam ao nosso redor. Essa é a ideia que o codificador coloca. A mediunidade, diz Allan Kardec, a mediunidade é a semelhança de qualquer instrumento e ferramenta que devassou algum aspecto invisível da natureza. O microscópio, o mundo infinitamente pequeno, as bactérias. O telescópio, o mundo infinitamente grande. A mediunidade é esse microscópio, esse telescópio, é essa ferramenta que devassa o mundo espiritual, que abre o véu sobre o mundo espiritual, para que o homem possa ter acesso ao mundo espiritual. Para quê? Para se tornar mais palpável, mais forte a ideia da imortalidade. A ideia de que não somos um corpo que vai morrer. Somos espíritos imortais temporariamente na experiência física. Essa é a ideia. Essa é a ideia da imortalidade, tornar a espiritualidade. Somos imortais. O apóstolo Paulo chegava a dizer: se não houvesse ressurreição do Cristo, de nada adiantaria a sua mensagem. Porque ao ressuscitar, ele demonstrou que todos nós ressuscitaríamos. Não em corpos carnais, em corpos animais, mas em corpos espirituais. Ele diz isso em uma das suas epístolas. Então a ideia da ressurreição do Cristo é o retorno do Espírito para dizer que continuava vivo. É a grande mensagem da esperança que vamos viver, que continuaremos a viver. E isso faz toda a diferença, porque pela forma como você lida com esse sentido existencial, isso vai afetar profundamente a sua forma de se comportar no mundo. Os valores que você tem da vida afetam o seu modo de ser no mundo. Se você tem valores de que a vida continua após a morte, que a coisa é mais palpável e não distante, isso faz toda a diferença. Os valores humanos mudam de configuração. Então, a ideia é a evangelização dos sentimentos. A ideia é a iluminação inicial do próprio médium. O médium tem o compromisso de se iluminar primeiro. A faculdade mediúnica foi para ele, não foi para os outros. Porque há uma tendência do médium ser médium achar que ele tem um farol para iluminar a humanidade, não ele. O compromisso é com ele, com a sua própria iluminação. Né? Tem até um caso de Divaldo conhecido, né? Joana disse: meu filho, você publica livro para os outros porque você quer. Veja que eu escrevo sempre segunda pessoa do singular. Tu.
Tu deves, faças isso, horas. Tu é tu, disse ela para ele. Você escreve e publica livro para os outros porque você quer, porque meu compromisso é contigo. Lembre-se que Allan Kardec diz que o médium deve receber primeiro para si as comunicações que recebe. Deve tomar para si. Então, olha só que coisa. Então, é iluminação do próprio indivíduo. A mediunidade serve para o indivíduo crescer espiritualmente. Evangelizar os seus sentimentos. Evangelizar a sua emoção. Como eu falei aqui da prece. A prece faz com que você deseje algo. Bate e obtereis. Batei na porta, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Tudo aquilo que eu mentalizo é uma forma de prece, como eu disse. Emana na mensagem, eu achei a mensagem, para quem quiser depois ver, está em Fonte Viva, chama A Oração do Justo. A Oração do Justo. Ele vai dizer que até a leoa que lambe o filhinho está pedindo no seu psiquismo, em uma prece, melhores expressões de afeto para que a sua natureza primitiva e selvagem seja sublimada. Olha que coisa bonita. Tudo o universo é mentalização, é prece. A prece não é só você fechar os olhos e orar numa liturgia. Tudo aquilo que você mentaliza é uma prece. Tudo aquilo que você anseia no seu mundo íntimo é uma prece. Daí a oração é uma prática para canalizar os seus desejos. A mediunidade também. A mediunidade entra nesse cenário. Daí a mediunidade é o convite para o desenvolvimento psíquico. De que adianta eu saber dessa conexão, que todos nós estamos conectados? Eu citei o caso de Gúbio aqui, de Matilde, de libertação. A gente vê isso em redes sociais. Qual é a ideia? É que se você for ver em redes sociais quem conhece você e quem conhece você, que é conhecido dessa pessoa, você vai ver que está todo mundo conectado. E de repente aquela pessoa que você odeia é super íntimo de uma pessoa que você adora. Está aí o problema. Aquele sujeito que você achava que não tinha nada a ver com você, que você tem até rechaço, quando você vai pesquisar, ele tem relações próximas com pessoas que são da sua alta estima. É isso que quando você chega no mundo espiritual, você vê essa conexão. Você vê que lá o inimigo do passado, lá, quando você vai ver, tem conexão com você. Não adianta rechaçá-lo, porque está todo mundo interligado. Está todo mundo vinculado. A mediunidade dá uma noção de conexão. Conexão. Essa palavra é fácil de ser usada hoje por causa da tecnologia. Todos estamos conectados. Estamos irmanados. E a gente esquece disso às vezes. A gente tem uma ilusão de que estamos em ilhas, né? Nessa cultura material que valoriza o individualismo. Até mesmo no movimento espírita, me permitam dizer. Até mesmo, eu conversava isso em sessão mediúnica recente. Uma das tarefas que, do ponto de vista da prática espírita, é a tarefa de exposição doutrinária e de palestrante. Eu conversava isso com alguns amigos sobre essa tarefa de palestrante e chegamos à conclusão, essa é uma opinião muito minha, mas que me parece que as pessoas concordaram, que nós palestrantes somos muito desunidos, de maneira geral. Somos muito desunidos. E a mim, eu admiro muito Solange, porque, por exemplo, isso que ela faz aqui, de estar aqui comigo, me honrando com a presença dela, não é comum. Não é comum. É comum cada palestrante querer falar e não ouvir o outro. Não acompanhar o outro. Não é comum. Eu sei disso. Eu chamo gente, palestrante lá de Salvador, e diz assim, olha, o canal está à sua disposição, vamos gravar, eu queria entrevistar você. Né? Tem um quadro do canal que é para entrevistar pessoas que são líderes do movimento espírita, expoentes, a gente está contactando algumas pessoas, algumas inclusive conhecidas, porque às vezes essas pessoas desencarnam mais tarde e ninguém mais conhece. Pessoas que fizeram parte da trajetória do movimento espírita baiano e ninguém mais sabe, não guarda uma memória. Né? Eu conversei com o Peixinho sobre isso, o Peixinho disse, essa é uma ideia boa, porque tem muita gente que acaba, as próximas gerações não conhecendo. Né? Então, e a gente está tentando fazer. Por incrível que pareça, eu chamo algumas pessoas, as pessoas, não vou gravar não, porque esse não é meu canal. O canal não tem nem meu nome, eu quis botar no meu nome para não personalizar, para ser um canal que as pessoas pudessem, inclusive, colocar opiniões diferentes, distintas, à disposição. Eu não gravo nesse canal não. Então, você veja que coisa, isso é o pouco que eu vivencio, quanta coisa, e talvez porque a atividade da palestra é uma atividade mais solitária, né? O palestrante vai se habituando a só falar, e se esquece que ele precisa receber também.
Eu ouvi um depoimento de Raul Teixeira que me emocionou. Ele disse que nunca imaginou que o AVC dele fez ele crescer e aprender coisas que ele não estava dando conta, porque acostumado a viajar, e o homem viajava pelo país e por fora do país, o mundo inteiro viajando, acostumado a só falar. Ele disse que depois do AVC, ele parou para apurar ainda mais a escuta dele. E ele disse, muita gente não tem ideia o quanto eu aprendi. E aí alguém disse assim para ele, Raul, você disse que está aprendendo, mas você não sabe o quanto você também está ensinando, com exemplo. Né? Então, eu acho que eu honro essas iniciativas, né? Eu acho que a gente precisa entender que a gente está colaborando, está doando, mas a gente também precisa receber. A gente precisa também se permitir receber, né? Ouvir o outro companheiro, se iluminar com as reflexões do outro também, né? Trocar, para a gente também ter um espírito de cooperação, de colaboração, de serviço, que é realmente algo que pode somar, né? Espírito de equipe nesse sentido, né? E eu acho que a mediunidade dá uma ideia disso, porque o médium não trabalha sozinho de maneira geral, né? Os médiuns, para não correrem riscos, não podem trabalhar sozinhos, a não ser aquelas mediunidades muito específicas, né? Mediunidades, por exemplo, que não são compatíveis com o trabalho da sessão mediúnica especificamente. Mas, de uma maneira geral, o trabalho deve ser em equipe. Porque o médium está no transe, aí ele está contaminado com as emoções do transe. Às vezes ele não tem condição de analisar friamente a mensagem que recebe. Aí vem alguém de fora e diz, não, peraí, veja isso, veja aquilo outro. Colaborar. Né? Colaborar. O prefácio de Paulo Estevão, sabe o que Emmanuel fala? Uma das maiores lições que eu quero apresentar esse livro para a humanidade. Ele diz isso. É uma lei que se chama lei de cooperação. Porque todo mundo conhece na história da humanidade o apóstolo Paulo. Mas quase ninguém sabe que sem Estevão não haveria Paulo. E depois que Estevão foi assassinado por ele e que Paulo se converteu no mundo, foi Estevão que foi designado pessoalmente por Jesus para colaborar com Paulo. O primeiro Marte ficou colaborando, sendo o guia do primeiro perseguidor. E aí Emmanuel conclui, porque o que vibra no universo é a lei de cooperação. Porque a lei de cooperação é o amor, ensinamento maior do Evangelho, sendo colocado em ação. E sem cooperação não há amor no universo. Então, note bem que a mediunidade nos ajuda a perceber isso. Primeiro, porque quem é médium e quem se conscientizou da mediunidade sabe que nunca está sozinho. Sabe que nunca está sozinho. Sabe que nunca está só. É só concentrar que se conecta. Então, esse é o primeiro ponto. Solidão é uma percepção distorcida da realidade. Isso é o primeiro ponto. E se a gente está conectado, necessário, portanto, atender essa conexão. Então, meus amigos, a mediunidade tem muita coisa. Foi graças à mediunidade, eu citei aqui o apóstolo Paulo, foi graças à mediunidade que ele recebeu a mensagem para toda a vida dele. Aquela mensagem que Abigail do mundo espiritual volta para dizer a ele: ama, espera, trabalha e perdoa. Os 4 lemas de Abigail, né, para Paulo. E que ele volta ao corpo e Emmanuel coloca uma nota dizendo assim: foi assim que mais tarde, 14 anos depois, na sua epístola aos Coríntios, ele escreveu mais ou menos assim: eu sei que há 14 anos conheci um homem, era ele mesmo, conheci um homem que foi arrebatado ao 3º céu e lá se ouviu coisas que não se pode dizer aos homens. Ele está falando da experiência dele mesmo, né? Naquela orientação que ele recebeu. A mediunidade serve para isso. A mediunidade serve para elevar a humanidade a um outro patamar, pela quantidade de conteúdo que pode espiritualizar as criaturas, por meio desse acesso ao mundo invisível, aos desencarnados que nos acompanham, que colaboram conosco, fora da carne. Olha a parceria, a colaboração. Então a mediunidade tem isso. Nunca me esqueço de uma tia minha, já idosa, e ao desencarnar, irmã de meu pai, ela foi uma
das pessoas, referências iniciais que me conduziram ao espiritismo. Só anos depois eu localizei o centro que ela frequentava em Salvador, que é muito pequeno, porque ela foi uma espécie de segunda mãe para mim, me ajudando com minha mãe na criação minha e de minhas irmãs, que eu pude perceber a tarefa espírita. Ela desencarnou de maneira dolorosa, uma leucemia cruel e bastante agressiva, que passou de maneira resignada. E na época que eu estava começando a estudar o espiritismo, eu tinha 16 para 17 anos, estudando para a escola, estudando espiritismo. Eu me lembro que eu estava lendo inclusive o Livro dos Médiuns. Eu não sou médium ostensivo, mas tive algumas experiências assim bem isoladas, e uma delas foi essa. Eu me senti fora do corpo, naquela vibração que tomou conta, todo o meu corpo vibrava, só depois, com Ivone Pereira descrevendo os desdobramentos dela, aquela dissociação de moléculas do perispírito que faz um tremor, né, da cabeça aos pés, que eu senti e que eu não conseguia entender. Saí do corpo, na época era uma linguiça de magro, feio que dava dó. Mas eu saí do corpo, olhei aquele corpo lindo, achei lindo. Aquele corpo ali deitado, lindo, né? Ali na sala, etc. E eu comecei a ser conduzido para um dos cômodos da casa. E quando eu entrei, estava meu pai. Ela era a irmã mais velha de meu pai. Meu pai é um filho caçula de uma família numerosa. Era um filho temporão, inclusive, porque os pais dele tiveram ele já sem expectativa, de maneira, uma gravidez, inclusive, não esperada. Só para você ter ideia, meu pai hoje tem 75 anos. Ele é um filho temporão de um casal que era do século XIX, né? Porque os irmãos dele eram praticamente pais dele. E eu vi essa minha tia, que era a irmã mais velha dele, que cuidou dele, inclusive, quando pequeno, do lado dele, e ele sentado no telefone. Eu ouvi a conversa dele, ele não me via na frente dele, e eu me aproximei dela, a abracei, senti como se fosse tudo, toque humano, etc., as características físicas, anatômicas. Só que eu tentava falar e ela me respondia sem que eu falasse, a linguagem do pensamento. Eu ainda não entendia direito, estava começando a estudar a doutrina. E eu me lembro que na época, eu estava começando a doutrina, eu orava por ela, etc. E eu falei algo assim, do tipo assim, a senhora está me acompanhando nas orações? Quando eu vou para o centro, eu oro pela senhora. E a senhora... Eu me lembro que ela nem me deixou eu concluir o pensamento. Ela disse assim, meu filho, eu não preciso estar lá para receber essas orações, onde estou. Eu tentei perguntar como é que ela estava. Ela disse assim para mim, mais ou menos assim, a gente tem o que a gente merece. E sorriu enigmaticamente. E me falou outras coisas, na época eu estava passando por alguns desafios, me falou algumas outras coisas que não vale a pena, entreceu algumas considerações, etc. E disse, nunca te esqueças dessa experiência. A experiência que eu quero que grave em você, para que você tenha certeza de que nós estamos aqui, que ninguém na Terra está só, e que aqueles que viajaram antes esperam os afetos queridos aqui com a mesma saudade. Eu fiquei muito emocionado, muito sensibilizado, voltei ao corpo, fiquei até com saudade de voltar lá, estava tão melhor lá, e passou o tempo. Um dia eu estava falando e eu senti a presença dela. Eu não vejo, não tenho vidência mediúnica, não tenho um transe de incorporação, eu trabalho na condição de doutrinador, mas eu senti a presença dela e algo dentro de mim, como se fosse uma voz interior, não era auditiva, era uma voz interior, dizia, continue falando e diga que ninguém morre, que a vida continua, que nós estamos vivos. Eu me lembrei de Humberto de Campos, que disse no prefácio de Parnaso de Além do Túmulo, os mortos estão de pé. Ele disse isso. Nós estamos vivos, a vida continua. Eu me emocionei, me sensibilizei. E a mediunidade, portanto, tem essas nuances. Mais tarde, mais recentemente, passei por uma questão pessoal, um desafio pessoal. Como todo mundo passa, eu também passei. Eu me achava excepcional, privilegiado. Me achava até forte demais. Quando eu passei por uma situação, eu achei que eu não ia aguentar, suportar. Nunca apelei para o estardalhaço, para nada. Diz respeito à minha tarefa espírita, inclusive. Porque houve, na verdade, uma espécie de articulação e de combate à minha pessoa, como se fosse alguém que fosse especial. Tanta gente melhor do que eu, mas algumas pessoas tomaram simplesmente de antipatia em relação à minha pessoa. E eu nunca me referi, nem publicamente, nem nunca critiquei, mencionei ninguém que ninguém sabe. Eu tenho um amigo de mais de 20 anos, conheço ele há mais tempo do que a minha própria esposa. Ele ficou sabendo por outras pessoas
E eu nunca me referi isso. Aguentei tudo. Em alguns momentos eu ia por alguns lugares, as pessoas falavam, fulano teve aqui, falou isso de você, falou de público, inclusive. Eu disse, eu me fazia desentendido. E mudava de assunto. Nunca procurei atacar as pessoas que faziam e me mantive quieto. Uma outra tia minha, agora essa irmã de minha mãe, que mora em outra região, veio para cá, uma médium de peregrino nas faculdades, e eu não falei nada. Ela visitou lá a casa de minha mãe, eu estava lá tomando café, ela passou por mim, tocou no meu ombro e disse assim, eu estou vibrando por você. Estou vibrando por você. E saiba que você não está sozinho nessa. São experiências humanas, são as lutas. Você não está passando por isso inocentemente. Quem passa por uma situação dessa é que tem gravames no passado. Eu fiquei com tanta inveja daqueles oradores que falam, não acontece nada com eles. A mim, em todo lugar que eu vou, eu gero antipatias. Não sei se é minha cara que não é muito agradável, mas sempre eu gero antipatias. Alguém que não simpatiza comigo, que invoca comigo, que inventa, que bota palavras em minha boca. Tem gente que fala cada coisa. Nem na outra encarnação eu falei isso, porque eu me conheço. Mas eu não procuro também corrigir ninguém, desfazer nada, botam, etc. Porque é assim, né? A gente fala uma coisa, a pessoa estava cochilando, às vezes viu pela metade, aí já inventa que eu falei isso e aquilo. Então, algumas pessoas, inclusive, o que eu acho mais interessante é assim, eu tenho amizade com ele. Aí alguém diz alguma coisa que eu disse, ele não vem até a mim para falar e fica de mal e corta a relação. Eu acho impressionante como as nossas amizades são fortes. Desculpe a ironia. São fortes. É impressionante. Coisas, às vezes, bobas. Um dia uma criatura que vivia colocando palavras em minha boca lá no Sheila, eu cheguei para gravar, tinha um trabalhador na casa de cara feia. Ele disse, fulano que foi? Não, fulana. Aí a pessoa também não tinha escrúpulos, falou. Fulana disse aqui que você nem gosta que eu mexo na mesa, que você fica chateado. Ele disse, eu nem sei o que é que tem na mesa, eu chego aqui tão concentrado nos equipamentos, que eu nem sei do que se trata. Para vocês verem. Outro dia eu estive numa casa, que eu fiquei 3 anos sem voltar a casa. 3 anos. E aí depois que eu voltei a casa, ele disse assim, graças a Deus, estava com saudade, etc, abracei, etc. Aí tinha uma pessoa da diretoria, que era minha amiga, disse, olha, Flávio, eu vou abrir jogo que eu não aguento. Vou falar para você. Sabe o que foi que aconteceu? Na última vez que você esteve aqui, uma pessoa que lhe acompanhava, e que eu achava que era amiga, ou eu achava que tinha sanidade mental, enquanto você estava arrumando equipamento, a pessoa chegou e disse assim, essa casa é muito pequenininha para ele nem gosta de vir aqui, nem vai voltar mais aqui, nem aceita mais o convite. Então a pessoa ouviu isso da boca de outra pessoa, que eu não sei de onde ela tirou isso, e não me chamou e cortou meu nome das relações das palestras, sem nunca haver me consultado. Essa pessoa deve ter fumado orégano, porque nem incorporado eu falaria isso. Eu adoro casas pequenas, não tenho preocupação com quantidade de público, não tenho preocupação, porque a mensagem primeiro é para mim. Então vocês vejam como são as coisas. A pessoa bota a palavra na boca, etc., gera um burburinho e todo mundo acaba ficando de mal porque um disse-me-disse. E eu passei por essa situação e fiquei calado. Algumas situações foram vexatórias porque eu entrava em alguns ambientes e eu via os olhares, mas eu fazia de conta que não estava nem aí. Eu disse, quem me conhece minha credibilidade e minha conduta, vai avaliar. Quem não é, amigos de muitos anos, gente diz assim, eu sabia que aí tinha... E se afastaram de mim. Eu disse, que bom. E fui levando adiante. Essa médium, que é uma irmã de minha mãe, disse assim, olha, nós estamos orando por você. Isso daí tem matrizes no passado. Essas 3 figuras envolvidas nessa situação remonta ao seu próprio passado. E quero dizer uma coisa. Aí disse uma coisa que eu não sabia e que esse sujeito aí que vai me confirmar, porque ele ficou sabendo desse boato e ele sabia de uma coisa que eu não sabia. Ela disse para mim, vá a Divaldo. Sabe por quê? Divaldo já sabe. Eu disse, não vou preocupar Divaldo com isso. E aí quando eu contei para ele, ele disse, Flávio, eu fiquei sabendo, porque esse boato rolou na mansão e Divaldo estava sabendo. E ela disse, os espíritos estão aqui dizendo que Divaldo tem a resposta para você. Tem a orientação para você. Eu fiquei impressionado com a coincidência de uma informação que ninguém podia saber de mim e que eu sabia. Note bem. Então, a mediunidade tem essas coisas, muito mais interessantes do que saber quem foi quem no passado, ou alguma coisa material específica.
vem nos ajudar a compreender as nossas dores, os nossos sofrimentos e nos elevar, nos evangelizar. Nos evangelizar. Por isso, meus amigos, eu agradeço a oportunidade. Parabenizo a casa. Congratulo-me com vocês. Porque, em vez de a gente se preocupar com quantidade de fenômenos, a gente deveria se preocupar com o fenômeno que a mediunidade está operando em minha vida. O quanto eu tenho me espiritualizado a partir da mediunidade. O quanto eu tenho me tornado homem de bem, mulher de bem, pessoa do bem, a partir do trato com a mediunidade. A mediunidade tem me tornado mais caridoso, mais tolerante com o próximo, mais compreensivo com as imperfeições alheias, mais paciente. É esse o motivo da mediunidade. Esse é o escopo maior da mediunidade. A mediunidade foi o portal que chegou à doutrina espírita. Mas Kardec vai dizer, por meio do fenômeno, o conteúdo veio. Mas o conteúdo é mais importante do que o fenômeno. Porque o fenômeno é a porta, é a moldura do quadro. Mas a filosofia é o quadro todo. O espiritismo se sustentará muito mais pela força das ideias do que pelos fenômenos que provoque. Essa é a tarefa nossa. Porque as pessoas admiravam o Chico Xavier, não era só pela mediunidade dele, mas por aquilo que ele se tornou. Tinha gente que ia a Chico e nem acreditava na mediunidade, mas ia a ele pelo homem de bem que ele era, pelo foco de luz que ele era, por aquilo que ele irradiava. Católico, protestante, umbandista, ia a ele chorar nos braços dele, pela autoridade moral que ele era. Mais do que o médium, do que o fenômeno, era o homem de bem, porque a mediunidade tornou ele se iluminou através da mediunidade. À medida que ele psicografava as obras que a gente admira, ele ia psicografando uma obra que ninguém conseguiu ler, senão através do comportamento. Há uma obra de Chico Xavier que não foi publicada, foi psicografada dentro dele, que foi a transformação que foi gerando na vida dele à medida que ele ia fazendo o serviço que ele fazia, o trabalho que ele fazia. Isso que a gente precisa exaltar na mediunidade, porque senão a gente vai ficar no fenômeno e desencarna como espírito sofredor. O que adiantou ter mediunidade se a mediunidade não nos ajudou a fazer a passagem melhor? Aliás, a ser uma pessoa mais feliz aqui, nesse mundo mesmo. Ser uma pessoa mais harmônica consigo mesmo. Essa é a tarefa da mediunidade. Esse é o escopo maior da mediunidade. Evitar, portanto, os compromissos negativos, o disse-me-disse, as intrigas, porque isso a gente compromete e a gente se associa a entidades perversas que querem acabar com reputações, que querem manchar a dignidade de pessoas respeitáveis, que estão aí colocando uns contra os outros. Cuidado que por detrás disso há também movimento do mundo espiritual. Nos irmanarmos mais e relevar os pequenos atritos. Não valorizar os pequenos embates, as pequenas diferenças, para valorizar o lado positivo. Porque um dia a gente apedreja, outro dia seremos nós. Não nos enganemos. E seremos vítimas de nós mesmos nessa saga. Então, meus amigos, gostaria de agradecer, pedir desculpas por quaisquer erros, deve ter havido muitos erros. Pedir desculpas, portanto, pedir desculpas se eu houver agredido alguém com alguma ênfase. Às vezes o orador dá ênfase em algum aspecto, mas não é no sentido de magoar ninguém, é mais para ressaltar algum ensinamento, alguma coisa, enfatizar alguma coisa, né? Dizer que para mim é uma grata satisfação esse momento aqui, estar desfrutando aqui, né, com a honra de vocês, e dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo, até amanhã com Solange e com o trabalho que iremos desenvolver.